Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, alunos do curso, ex-alunos, muito obrigada pela presença. Hoje nós vamos assistir uma palestra um tanto curiosa, tá? Cujo título é Mecanismos Perceptivos e Trânsito, né? Que vai ser palestrada pelos professores Jacob Bettoni, que é diretor do Centro de Pesquisas em Mecanismos Perceptivos do Instituto de Noergologia da Unibem, tá? Campus Universitário Bezerra de Menezes, né? E do professor Lúcio Toassi, que também é professor de Noergofilosofia do mesmo instituto, tá? Por favor, professores, fiquem à vontade, a casa é de vocês. O título da palestra, tenham certeza, é Mecanismos Perceptivos e Trânsito. Estou dizendo tenham certeza porque, para podermos compreender o eixo temático da nossa palestra e sua relação profunda, umbilical com o trânsito, de início, nós temos que nos afastar totalmente da área do trânsito. Temos que fazer uma visita muito rápida, porém necessária, à questão dos paradigmas. Essa palavra, estão vendo, um disco voador, foi de tal maneira deturpada na Universidade Brasileira que ela quase perdeu o seu sentido. Todo mundo fala, basicamente as pessoas não compreendem. No nosso curso, nós dedicamos uma parte significativa apenas para explicar os mecanismos paradigmáticos. Como aqui não dispomos desse tempo, vamos, todavia, lembrar que o paradigma é quem define toda a hierarquia de toda a produção científica de um dado momento histórico. Vamos fazer uma comparação para que possamos, pelo menos, acompanhar o eixo temático da nossa palestra, mesmo não tendo um conhecimento profundo da questão paradigmática. Vejam bem, num país, você tem a Constituição. A Constituição tem suas cláusulas pétreas, cláusulas imexíveis. E num país você tem o seguinte cenário: todas as leis, para serem válidas, devem obediência à Constituição. Uma lei que é inconstitucional, os senhores sabem, ela não tem valor. Muito bem. Em ciência acontece um fenômeno análogo, muito parecido. O equivalente científico da Constituição é o paradigma. O paradigma também possui suas cláusulas pétreas, chamadas de axiomas. Axiomas são um pequeno conjunto de regras e crenças fortíssimas, de princípios aceitos como verdadeiros e insuscetíveis de discussão. Analogamente, qualquer teoria, para que possa receber a chancela de cientificidade no campo da ciência, ela precisa de duas condições básicas. A primeira é vínculo paradigmático. Uma teoria que fere qualquer cláusula pétrea do paradigma não é científica. E a segunda condição da cientificidade é a replicabilidade. A ciência tem um compromisso com o homem encarnado. Há um aspecto da questão paradigmática que é interessante que conheçamos antes de entrar na rodovia do trânsito. Um dos efeitos do paradigma é o conhecido efeito da visão seletiva. Os senhores estão vendo aí um cadeado? Esse cadeado, ele tenta passar para vocês com uma rapidez bastante grande, através de uma imagem, qual é a versatilidade do cientista, do médico, do advogado, do psicólogo, etc.
o profissional, no seu cotidiano, no seu dia a dia, pode dançar, pintar e bordar. Pode fazer o que quiser, tendo o seu registro. Todavia, ele não pode violar o lacre paradigmático. Percebam, assim, a importância da questão paradigmática. Bom, depois desse pequeno couvert, vamos começar a servir o antepasto. Vamos pegar um exemplo prático do que eu acabo de dizer, mas ainda fora do contexto do tránsito. Estamos vendo aí um fenômeno que são bolhas na pele. Os senhores estão vendo bolhas na pele. Esse é o fenômeno. Vejam, vamos analisar esse fenômeno do ponto de vista do paradigma demogênico, que foi o paradigma dominante em todo o mundo ocidental até pelo menos o século XV. Tudo bem, eu sei que os senhores vão dizer o mecanicismo. O mecanicismo já vai aparecer. A teoria demogênica criou uma teoria chamada incubal. A teoria dizia o seguinte, que essas bolhas, e você aprendia isso nas PUCs, né? Nos grandes centros universitários, os PhDs, os mestres ensinavam que essas bolhas eram produzidas por inoculações subcutâneas de uma entidade chamada íncubo, né? Um tal de demônio com especialidade em provocar doenças em homens e mulheres. Muito bem. Aí você pega esse mesmo fenômeno e olha para o mesmo fenômeno do ponto de vista mecanicista. E surge Edward Jennifer, do paradigma mecanicista. Você já sabe, paradigma é como você mudar de óculos, ok? Você não enxerga, põe o óculos, começa a enxergar. Você bota óculos verde, você vê tudo verde. Bota azul, vê tudo azul. O Jennifer, da Associação Médica de Filadélfia, criou a teoria viral, dizendo que as bolhas eram produzidas por um vírus, ainda deu um nome. O nome do vírus é Pox. Mais do que isso, ele disse, eu comprovo para os senhores, meus pares médicos, que eu não só conheço a etiologia verdadeira, mais que isso, sei como evitar a incidência da varíola. Agora vejam bem como é que funciona, olha como funciona o paradigma, né? Ele inventou a vacina. Ele era um médico que tinha vaca, vacina vem de vaca, vacine, em latim, ok? E ele demonstrava que ele evitava efetivamente a varíola. Olhem a força do paradigma. Os médicos da Associação Médica de Filadélfia, que adotavam o paradigma demogênico, usaram a descoberta de Jennifer contra ele, dizendo o seguinte, nós somos os doutores da área, nós é que entendemos como é que se forma essas bolhas, temos certeza que essas bolhas são produzidas por esses íncubos. Quer dizer que o senhor então me aparece aqui, dizendo que sabe como evitar essas bolhas? O senhor está comprovando que a nossa teoria está certa, porque só há na nossa teoria uma maneira de evitar essas bolhas. Qual é a maneira? Um pacto com o diabo. Perceberam a força violenta do paradigma? Mas e as estatísticas comprovando isso? Né? Vocês são estudantes aqui, parece-me que tem 50 pessoas no auditório, 58 engenheiros, não sei, tem mais engenheiros do que... Bom, e cadê os números? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, né? É impressionante que num recenseamento de 1660, esse número que os senhores estão vendo aí, foi um recenseamento científico realizado na época. Alguém contou 7.405.928 diálogos incubogênicos. O que mais me impressiona nesse número não é a sua grandiosidade, mas sim a precisão da sua unidade. Muito bem. Agora, vamos chegando mais perto do nosso tema.
temos uma ideia pálida embora, porém uma ideia da força que o paradigma exerce sobre a nossa maneira de ver o mundo, de nos ver a nós próprios, de encarar as pessoas e os fenômenos. A trindade de saber do século XIX, do século XVIII também, e até da metade do século XX, era a trindade de saber do paradigma mecanicista. Essa trindade está aí descrita: determinismo, fragmentarismo e passividade. Essas eram as cláusulas pétreas para se fazer ciência na época. Eram os axiomas paradigmáticos. Eu vou particularmente me deter sobre o fragmentarismo, porque é uma herança que ainda pesa sobre a nossa geração. Na época se dizia o seguinte, né? Para compreender é preciso separar, é preciso descontextualizar. O cientista mecanicista só conseguia fazer ciência estudando pedaços de coisas mortas. Por exemplo, para estudar o bico da ave, ele pegava o bico, levava o bico para um laboratório e estudava o bico da ave fora do corpo da ave. Então, essa ideia de que para compreender é preciso separar, para compreender é preciso você manter um pedaço do todo separado e engessado, essa herança maldita do mecanicismo, ela permanece ainda, ela sobrevive em nossa civilização, trazendo profundo regresso na nossa maneira de entender o mundo no terceiro milênio. Uma herança típica de todo o mecanicismo é esse princípio que os senhores já conhecem, já ouviram falar, um princípio que se tornou quase que um provérbio popular em psicologia, né? Estímulo produz resposta. Quem já não ouviu falar desse princípio? Estímulo produz resposta. Então, esse princípio, ele se baseia no fato de que o estímulo está separado, está fragmentado, está descontextualizado e que o sujeito é um sujeito passivo. Se o estímulo produz resposta, o sujeito do verbo está no estímulo, não está na resposta. Então você há de concluir que o sujeito perceptivo da velha psicologia mecanicista era uma vítima indefesa da resposta. Vamos a um exemplo, vamos começar a penetrar na área do trânsito, né? Imagine que se diga a seguinte frase: giroflex produz segurança no trânsito. Aquele giroflex produz segurança no trânsito, né? Pisca-pisca produz segurança no trânsito. Faróis acesos produzem segurança no trânsito. Veja bem, essas três frases, elas são mecanicistas, elas levam em conta o estímulo, não levam em conta o contexto e elas são deterministas, ou seja, elas conferem uma ilusão de certeza para quem adota esse princípio. Só para começar a penetrar no pensamento do terceiro milênio. Quando você diz giroflex produz segurança no trânsito, você tem que fazer as seguintes perguntas: onde, quando, em que ambiente climático, em que cenário, de noite, de dia, sob neblina, sob sol causticante. É necessário que todo e qualquer elemento de trânsito, ou não, qualquer elemento da ciência hoje, ele tem que ser contextualizado. Por quê? Nesse quadro, você vê a grande mudança axiomática, paradigmática, a grande mudança que as
cláusulas pétreas do saber científico, né? A grande evolução pela qual passaram as cláusulas pétreas do saber científico. À esquerda você tem os cânones de produção científica do século XVIII, XIX. À direita você tem o pensamento considerado científico no mundo contemporâneo. Então, o que nos interessa particularmente aqui é o fragmentarismo, né? O fragmentarismo deu lugar à contextualização. E o passivismo engessado deu lugar ao dinamismo. Então, giroplex produz segurança, farol produz segurança. Não, aí você está dando ênfase no estímulo. O mundo contemporâneo dá ênfase no sujeito perceptivo. E para que você possa compreender de que maneira o sujeito perceptivo percebe, temos que penetrar na intimidade do seu sistema mente-cérebro. Essa evolução do pensamento, do fragmentarismo para a visão sistêmica, ela consolidou os conceitos de contextualização, de ecologia, de sistemas, de ecossistemas. Isso permitiu também ao Conselho Europeu, a atual Comunidade Europeia, ao Conselho Europeu em 1967, na época, definiram quais são os ingredientes que permitem a você carimbar um procedimento, algum elemento artificial, como poluição. Os ingredientes são os que estão aí, ó. Ok? Conflito com a ciência atual, produz algum incômodo ou mal-estar e suspeita de efeito nocivo. É dentro disso que em 1970 foi consagrado o princípio de poluição sonora. Antes disso não havia esse conceito. Eu morava em... Vejam que toda forma de poluição nasce como um progresso. Eu morava no interior catarinense, nasci no interior catarinense, e o pessoal ia para São Paulo, voltava cantando aquele São Paulo, aquela música, né? E o pessoal dizia, eita, que mundo de progresso. É uma barulheira só, não dá nem para dormir. Entendeu? O progresso sempre começa dessa maneira. Aí surgiu o conceito de poluição sonora. E em 1997, essa coisa tão linda, a noite toda iluminada, né? O dia cheio de faróis artificiais, né? Essa coisa tão bacana. Pois é, essa coisa tão bacana agride a tua natureza humana. E não só, agride a natureza do teu cachorro, do teu gato, do cavalo, do boi à beira da estrada, etc. Rachel Carson escreveu esse livrinho aí, não sei se já ouviram falar, Silent Spring. Você veja o nome, né? Primavera Silenciosa. O que era a Primavera Silenciosa? Era um livro onde ela chorava as exéquias de multidões de pássaros mortos à beira das plantações por agrotóxicos. Impressionante a cegueira paradigmática. E se você perguntasse aos agricultores o que são esses pássaros mortos, onde está o canto das aves que aqui gorjeiam e que ora não mais gorjeiam? Estava aí a ave morta do lado ou dentro da plantação. Ele não via nenhuma relação entre a agressão ecológica que o agrotóxico produzia e o pássaro morto. Essa mulher trouxe para o mundo contemporâneo a visão sistêmica, para o mundo da ecologia e para o mundo da ciência. Em função do seu livro, a indústria teve que passar por uma enorme transformação. E foi a partir dela que se consolidou o conceito de efeito colateral de qualquer coisa ou produto artificial.
feito esse preâmbulo, vamos ver como é que se pensa de maneira correta hoje. Agora, terceiro milênio. Veja bem. O mecanicismo dizia, estímulo produz resposta. Atualmente, estímulo não mais produz resposta. Estímulo produz transdução. Eu já vou falar de transdução. No mecanicismo, nós éramos vítimas do estímulo. Agora somos criadores da percepção. A percepção era passiva, agora, verão, a percepção é um processo ativo e criador. Se argumentava fragmentariamente, agora não é mais possível, temos que pensar no contexto. Então, lá no mecanicismo, um farol engessado, um giroflex engessado, qualquer coisa engessada, tinha cabimento. Hoje, não tem mais cabimento. Não existe mais uma panaceia. Nem a bomba atômica, nem a energia atômica, você pode dizer que ela é boa ou má. Porque ela pode ser boa e pode ser má, depende de quê? Do contexto. Merleau-Ponty escreveu um belíssimo livro, tentando nos provar, e ele me convenceu, que a verdadeira filosofia ensina o homem a reaprender a ver o mundo. Como eu não sou Merleau-Ponty, minha missão aqui é muito mais modesta, mas não menos importante. Vou convidar cada um de vocês, presente nesse auditório, a voltarmos a ser criancinhas. Vamos reaprender a olhar? Vamos reaprender a olhar. Será que não sabemos olhar? Bom, vamos deixar essa coisa para trás, então. O estímulo realmente não produz resposta, o estímulo produz transdução. O que é transdução? Transdução é o que estão vendo aí. É um fenômeno que existe em todo o universo, a todo instante, dentro e fora do nosso organismo. O nosso organismo, ele existe graças à transdução. A transdução é a transformação de qualquer tipo de energia num outro tipo de energia. Você tem em casa, por exemplo, a televisão a cabo, em cima tem o decoder. O decoder é um transdutor. Você tem um aparelho de rádio. O aparelho de rádio é um transdutor. Transduz ondas eletromagnéticas em ondas sonoras. Então, todo o nosso organismo é um grande transdutor. E talvez a maior de todas as descobertas, e que nós levamos a sério lá no Instituto de Neurologia, é que o maior transdutor do universo é o neurônio. Mas nós vamos, antes de chegar lá, nós vamos começar olhando para nossos olhos. Vamos começar com esse conceito. Eu gostaria, por gentileza, levante a mão, quem já conhece esse conceito? Quem já sabe que nós não vemos com os olhos? Levante a mão quem já sabe. É uma novidade total. Pois é, muito bem. Não tem problema. Para isso estamos aqui. Ele sabe que nós não vemos com os olhos, nem ouvimos com os ouvidos. E isso é muito importante. Como é que nós vemos? Veja bem. Veja bem. Veja bem. Nosso cérebro é a máquina iluminada mais desenvolvida de todo o universo conhecido. Toda essa maravilha que o homem conseguiu. Sejam maravilhas em desgraças ou em bem-aventuranças. Toda essa coisa fantástica de que somos capazes. Tudo isso é processado no nosso cérebro. O teu céu, o teu inferno, a distância entre a felicidade e a tristeza, entre o céu e o inferno, é um salto quântico em conexões neurais, que o Instituto de Neurologia está agora
começando a compreender como comandar e produzir esses estados desejados, evitando os estados indesejados. Mas queria dizer para vocês o seguinte, que apesar de o cérebro ser uma máquina tão fantástica, ele é muito parecido com a maioria de nós brasileiros. Ele não é poliglota, né? Ele é monoglota, ele só fala uma língua. Ele só consegue falar, processar, entender a linguagem neural. Agora, vejam o seguinte, que fora do cérebro, no mundo físico, existe tudo, só não existe linguagem neural. Fora do cérebro existe linguagem eletromagnética. Então, aparentemente, depois que o homem evoluiu milênios e se deparou com essa reflexão, como acontece a comunicação? Se o meu cérebro só fala linguagem neural, e se no mundo físico não existe linguagem neural, só existe linguagem eletromagnética. Pois é, veja bem, a comunicação é feita pela transdução. Então, transdução é a decodificação de qualquer energia num outro tipo de energia, tá certo? Isso aí está claro, né? Está bem claro, você tem um decode em cima da televisão, aquilo lá, a fotocélula que acende ou apaga a luz do jardim da razão inversa da luminosidade. Então, veja bem, os olhos, nós não vemos com os olhos, mas no sistema da visão, os olhos desempenham a função de transdutores. Os olhos fazem a transdução, ou seja, eles recebem ondas eletromagnéticas, decodificam essas ondas em linguagem neural. Feita a decodificação, daí para frente, quem manda no processo é o sistema mente-cérebro. E o sistema mente-cérebro é um guri cheio de capricho. Vocês verão aqui, sabe, que o mundo percebido não tem nada que ver com o mundo de lá. Que também não adianta você insistir em apresentar um estímulo, que há uma diferença entre apresentar um estímulo e percebê-lo. Lição número 1, básica, para qualquer tipo de percepção, seja a percepção tátil, gustativa, olfativa, auditiva, visual, seja o que for. O sistema mente-cérebro cria a percepção com suas próprias leis neurais e não com as leis físicas. Percepção é processo ativo e não passivo. Agora eu quero perguntar, vamos ver se alguém já consegue me responder. Por que razão que, dentro desse ângulo de vista, o estímulo não pode produzir a resposta? Por quê? Por quê? Bom, tudo bem, ok. Diga, hã? Porque ele não fala a linguagem neural. Parabéns. Parabéns, muito bem. Muito bem. Muito bem. Não, muito bem, veja, é um assunto novo. Ainda mais para o pessoal. Agora, e tem o estímulo morreu. Veja bem, o estímulo morreu lá nos olhos. Ele morreu, acabou a vida dele. Acabou. Agora, os olhos não enxergam. Quem vai enxergar é o córtex visual e todo o sistema cerebral. O córtex visual vai criar a percepção. Então, uma definiçãozinha boa de percepção é essa daí. Percepção é o processamento ativo, transdutivo de informações. Ok? É um processamento ativo, transdutivo de informação. Por que exclusivo? Não dá para tratar nesse assunto nessa palestra. Mas nós temos lá documentários de experiências feitas, inclusive, nos Estados Unidos, que é uma coisa impressionante. Você pega 7 pessoas sentadas numa sala escura, todas perante um mesmo risco de 2 palmos de comprimento por 2 centímetros de largura, todos exatamente iguais, todos vermelhos da mesma cor, e
as 7 pessoas estão com o seu cérebro sendo escaneados. Sabe o que acontece? 7 padrões cerebrais únicos, exclusivos, irrepetíveis. Fala-se até hoje que assim como você tem a tua impressão digital, você tem a tua impressão da voz, você teria a tua impressão perceptiva. Agora veja bem, percepção não é fotografia. Tá certo? Não é fotografia. Por que não é fotografia? Não, porque o mundo que você percebe não existe lá. É uma coisa que não existe lá fora. Tá certo? Não é uma cópia da realidade, não é uma foto, é uma criação original da realidade. É uma coisa que você cria. Aqui não temos tempo de fazer nenhuma experiência, mas, por exemplo, passando essa figura que rapidamente passou na tela agora, e lá nós passamos uma série, 80, 100 figuras, e pedimos para que as pessoas escrevam o que percebem. É impressionante. Você pega essa figura, 10 pessoas, 10 coisas diferentes, 1000 coisas diferentes. É uma coisa realmente impressionante. Isso aí é uma cor... Que cor é essa? Rosa. Onde está essa cor? Onde está essa cor? Na tela, outra hipótese. No cérebro? No projetor? Então veja bem o seguinte. No projetor e na tela não tem cor. Lá existe uma determinada frequência eletromagnética que nosso decodificador visual transduz dessa ou daquela cor, mas estejam certos que o lilás que você viu, o rosa, é um lilás que só você viu. Aí você pode imaginar o seguinte, não é bem assim. Como é que tantas pessoas param no sinal vermelho? Porque o homem é um animal social e nós temos a capacidade de dialogar com o nosso semelhante e estabelecer que aquele padrão de variações, nós vamos, para simplificar as coisas, chamar, por exemplo, de vermelho e vamos parar para evitar uma multa. Tá certo? Mas levado na sua essência, todo mundo aqui tem computador em casa, o nosso computador, que não é nada perto de um cérebro, né? Quantas milhões de possibilidades de cores que você tem aqui na tela. Já vou entrar no trânsito, mas isso aqui tem tudo a ver com o trânsito. Por quê? Luz, cor, cheiro, música, tato, amargo. É uma criação original de um ser dotado de um sistema mente-cérebro. Este ser pode ser um humanoide ou pode ser um animal. O mundo percebido não é igual ao mundo físico. O mundo que percebemos não existe no mundo físico. Só existe no mundo noérgico. Você então vai me perguntar, então qual é o mundo real? É o mundo noérgico ou o mundo físico? Qual é o mundo real? Alguém tem uma ideia? Qual seria o mundo real? Uma ideia, por favor. O mundo físico. Bom, veja bem o seguinte, essa questão, ela foi um desafio para as gerações que nos precederam. Nós, lá em Noergologia, nós matamos essa charada. Os dois mundos são reais, nas suas dimensões totalmente diferentes. Cada um na sua dimensão diferente. Cada um na sua dimensão. É real que você criou o barulho, é real que você está vendo aquela cor, e também é real, e você sabe que é real, através do teu mundo conceitual, que lá no mundo físico é um mundo que efetivamente existe numa outra dimensão, existe na dimensão eletromagnética. Tá certo? Isso é coisa para pensar, né? Bom, muito bem. Vamos agora falar de... Quando se fala em trânsito,
a maioria das vezes atribuímos a nossa falta de visão ou de atenção aos problemas de trânsito. Vamos ver se é dessa maneira mesmo, né? Bom, só para solidificar bem essa história de que o olho é um transdutor. Se você, por exemplo, perder os dois globos oculares, mas o teu sistema cerebral de visão estiver intacto, estiver perfeito, já é possível fabricar um transdutor artificial, que é o tal do olho biônico. Está entendendo? E você poderá enxergar. Agora, se o teu globo ocular está em perfeitas condições, teu cérebro danificado, esqueça. Esqueça. Porque o problema todo é realmente o cérebro. Eu queria informar a vocês que o nosso cérebro é altamente fotossensível. Altamente fotossensível. Pesquisadores como Pierron e Miller descobriram o seguinte, que se você pegar a luz de uma vela, dividi-la nessa fração e com o que sobrar, se você iluminar um objeto, qualquer ser humano normal consegue enxergar o objeto. A mais importante descoberta é que, apesar de esse estímulo, esse é o nosso limiar visual mínimo. E aí você pode imaginar, mas uma coisa tão pequena, um estímulo tão mínimo, como é que ele pode gerar no cérebro uma percepção? Qual é o erro que eu cometi no meu raciocínio? Pô, eu fiz um raciocínio de retardado mental. Eu vou repetir o raciocínio. Nós podemos pensar o seguinte, como é que um estímulo tão pequeno pode gerar no cérebro uma percepção? O estímulo não gera coisa nenhuma. O estímulo, se ele foi decodificado, transduzido pelo globo ocular, se ele chegou ao primeiro receptor neural, a partir daí, o cérebro é o seguinte, a máquina cerebral responde com tudo ou nada. Não tem mais ou menos, não tem Ney Braga em cima do muro no cérebro, sabe como? Ele responde ou não responde. Pode ser um impulso, esse impulso mínimo aí. Pode ser essa informação mínima, porque o cérebro tem mecanismos próprios que amplificam e regeneram o pulso inicial. Então, um objeto iluminado com essa luz bruxuleante quase invisível, cria uma percepção tão perfeita quanto a percepção que vocês têm de mim, por exemplo, aqui no meio de todas essas luzes. São mecanismos cerebrais internos, neurobiotaxi e a própria lei de Vritz, que regeneram e dão a qualidade ótima para a resposta cerebral. E como veremos na sequência, estímulo demais piora a percepção. Um princípio básico da percepção, isso vale para tudo, para a percepção auditiva, gustativa, olfativa, vale para tudo, né? A percepção se otimiza com o estímulo mediano e se deteriora com a overdose. Todo mundo sabe a diferença entre degustação e porre, não é isso? Você vai num restaurante, toma o primeiro copo de vinho, você se delicia com o buquê do vinho. Depois da 10ª garrafa, né? não dá mais. Sabe, e esse princípio, degustação e porre, vale para todos os sentidos, para ouvidos e também para nossos olhos. Gostaria de ressaltar mais um pouco a elevada sensibilidade cerebral para vocês. Está sendo estudado lá em Wisconsin um sistema, porque o cara que trabalha em submarino, ele precisa ter mãos de polvo. Eles até criaram mãos de polvo para o cara que trabalha em submarino. Só que o cara só com 2 olhos, ele
não adianta muito ele ter mãos de polvo, porque a visão dele fica limitada. Então, eles estão desenvolvendo um sistema para você ver com a língua, veja bem, entenda o que eu quero dizer, ver usando como transdutor a língua. Então, isso debaixo do mar. Lá debaixo do mar, o cara que tem esses eletrodos na língua e braços de polvo, ele consegue, ele está vendo com os dois olhos e está vendo com a língua o que tem atrás, o que tem em cima, o que tem embaixo. E quem vê tudo isso? O córtex visual. O córtex visual. Há um outro experimento que nós temos lá, mostrando o seguinte, uma pessoa treinando ser cega com olhos vendados, começou segunda-feira. Na sexta-feira, sabe o que aconteceu? O córtex visual dela tinha dado lugar, tinha cedido, tinha sido ocupado pelo córtex tátil. E se você fizer a experiência reversa, você verá que se um dos sentidos for suprimido, o sentido vizinho tem a tendência de absorver aquela área cerebral deficiente. E finalmente, é bom que vocês saibam que qualquer um de nós aqui, com olhos vendados, mas vendado, não é uma coisinha mais ou menos não, vendado para valer, de dia, digamos que você seja raptado durante vários dias e você perdeu a noção, não sabe que dia é, se é noite, se é dia. Agora, se você está sob luz reflexa de olhos vendados, e se o teu cérebro está sendo escaneado por um desses aparelhos, né? O teu cérebro consegue processar luz através do chamado olho do joelho, um local do joelho que capta a luz e a luz é transportada até o sistema cerebral pela hemoglobina. O que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte, é que o nosso sistema visual é bom demais para que alguém venha com uma ideia de que você precisa de um farol para enxergar uma jamanta. Isso não tem qualquer sentido científico, não tem nenhum significado científico. É até mesmo uma ofensa contra os mais rudimentares princípios perceptivos que você pode procurar qualquer pesquisador do mundo inteiro. O que eu passo aqui são pesquisas feitas na França, feitas na Alemanha, feitas nos Estados Unidos, que nós lá indexamos, centralizamos e, além disso, também tentamos reproduzir e pesquisar. Por favor, prestem atenção nesse detalhe aí. Prestem atenção nesse detalhe, né? Isso aí saiu em 2002, veja bem. Ok? Foi descoberta uma proteína na retina que regula o relógio biológico. Você sabe o que é o relógio biológico? É tudo. É você estar mal-humorada, estar bem-humorada. É você estar em paz com você mesmo, é você estar em harmonia com o universo. Nós temos um biorrelógio, um relógio interno. Há até uma ciência que estuda apenas isso hoje, que é a cronobiologia. E há bastante estudos nesse respeito. O Dr. Steven Bock, há um livro que eu recomendo, o nome do livro dele é Melatonina, né? Ele nos faz esse alerta, meus amigos, que a exposição aos ciclos de luz natural resulta da evolução de milhões de anos. Não podemos interferir nesse mecanismo impunemente. Podemos enganar pessoas, mas não o próprio organismo. Estou tentando passar para vocês a mensagem de que o agrotóxico mata os pássaros, de que um farol de carro ou não, uma luz artificial acesa de maneira desnecessária,
ela não deve ser encarada como uma mera questão de trânsito, porque ela afeta ciclos milenares. E o farol usado no modo mecanicista, ou seja, ou sempre aceso ou sempre apagado, ele constitui poluição luminosa porque ele recebe os 3 carimbos necessários para você definir se isso é ou não é poluição luminosa. Muito bem. Vamos agora a algumas descobertas perceptivas. Então, há 2 maneiras básicas de você usar o farol. Há o modo mecanicista. O que é o modo mecanicista? O modo mecanicista é o modo fragmentário, ou seja, você usa o farol, digamos, sempre aceso e o mundo que se dane. Porque você acredita que o farol produz algum benefício para o trânsito? A outra maneira, a maneira correta, é o modo sistêmico. O modo sistêmico, no modo sistêmico, você usa o farol dançando conforme a música, contracenando com a luminosidade ambiente. E nesse caso, sim, o modo sistêmico é o modo correto de se usar os faróis veiculares. O modo sistêmico é isso daí, veja bem, é uma coisa muito clara, muito simples, né? É a teoria geral da relatividade, né? É a teoria geral da relatividade perceptiva. Eu agora quero mostrar para vocês que, efetivamente, a maneira como percebemos visualmente, e não só visualmente, mas vamos dar um enfoque agora na percepção visual, a nossa percepção visual é uma percepção que tem como um foco temático importante a relatividade das informações visuais. Estamos vendo aí nesse tabuleiro quantas cores? Só do tabuleiro. Duas cores, né? Então, veja bem, 2 cores. Vamos olhar para essas 2 cores. 2 cores. 2 cores. 2 cores. Onde estão as 2 cores? Elas estão aí. Só que elas perderam a referência da relatividade. Toda a nossa percepção visual deve levar em conta o cenário e o contexto. Toda a nossa percepção visual. Você viu aí como as 2 cores estão aí, mas você não processa 2 cores diferentes. Você precisa de comparações relativas para criar cores diferentes. Eu estou dando um exemplo, mas há profundos estudos dentro da tese da relatividade perceptiva. Segunda informação, Konrad Miller fez uma experiência espantosamente interessante. E ele próprio disse que ficou surpreso com o resultado. Veja bem, pegou um cidadão, pôs o cidadão em frente a uma lâmpada, a 1 metro de distância da lâmpada, o cidadão sentado, a lâmpada estava a 1 metro, e ele criou um jogo especular, um jogo de espelhos de tal maneira que o cidadão só via a lâmpada, não conseguia ver nada mais. E o Konrad Miller ficava do lado, pedindo para o sujeito, vai me dizendo, e agora o que você está vendo? E agora? Cada 3 segundos ele vai me relatando, o que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? O cara só podia ver isso. 61 segundos. O que você está vendo? Agora o senhor apagou a lâmpada. A lâmpada estava acesa. A lâmpada estava acesa a 1 metro de distância do sujeito. Eu vou passar para a professora Kátia depois, quem quiser ir a essa fonte, porque é algo realmente... E por que razão que o sujeito deixou de enxergar a lâmpada acesa? Por 2 mecanismos. O primeiro é o mecanismo da
cronaxia. Olha, cronaxia, para resumir, para simplificar, é como se você tivesse uma fotocélula interna. Essa fotocélula interna, ela automaticamente desliga o nervo afetado por qualquer overdose estimular. Né? O exemplo do vinho que eu dei é maravilhoso o primeiro copo, né? É nojento a 10ª garrafa, entendeu? Desliga, desliga. Né? E a segunda razão pela qual a pessoa deixou de ver é que é a chamada lei do estímulo mutante. Vamos ver o que é essa lei do estímulo mutante. Por favor, olhem e me digam, falem em voz alta o que estão vendo, por favor. Eu sou meio velho no osso. Está parado, está o quê? Quem viu o movimento? Parabéns. Eu estava preocupado, fui lá, digo, alguma coisa com o meu aparelho. Pois é. Então, vejam bem, aí você está aprendendo, né? Está aprendendo mais um mecanismo perceptivo. Essa é a lei do estímulo mutante. Você sabe que lá não tem nada se mexendo, lá está tudo parado. Mas você, nós criamos o movimento. Por quê? Porque nós temos a tendência de prestar atenção na novidade. O cérebro é ávido, é sedento, é faminto por novidade. O cérebro detesta a monotonia. O cérebro adora a novidade. E o córtex visual que fica no cérebro também adora a novidade. Adora tanta novidade que você cria um movimento e naquele outro episódio você não enxergou o que estava na cara. E aqui o que nós fizemos? Aqui nós estamos vendo o que não existe. Não, a minha frase está errada. Vendo o que não existe? Está certa essa frase minha aí, vendo o que não existe? Oh, parabéns. Está errada a minha frase. É lógico que existe, se você viu. Para você existe aquilo que você viu. Só que não existe o movimento, quis dizer que o movimento não está na tela. Portanto, a frase minha está errada. Vamos falar mais dessa lei do estímulo mutante, ok? Está melhorando. Está melhorando. Lúcio, eu vou parar a minha aula, o pessoal já entendeu. Alguém quer se matricular no meu curso? Qual é a mulher que chama mais a atenção? A de vestido ou a pelada? Bom, quem acha que a mulher pelada chama mais atenção, levante a mão. Absoluta maioria. Muito bem. Então, vocês que são alunos, saibam que muitas vezes vocês dão uma resposta errada porque o professor é um babaca que faz uma pergunta mal feita. Eu fiz uma pergunta mal feita. Porque eu comecei a aula dizendo que nós temos que deixar o mecanicismo, o fragmentarismo lá na portaria e temos que pensar sempre sistemicamente. Então, essa minha pergunta, qual é a mulher que chama mais atenção? Tudo bem, usei um recurso didático, né? Por que a pergunta é errada? Porque essa pergunta, ela não contextualiza aonde, em que circunstância. Eu vou mostrar para vocês marmanjos que, apesar de que nosso sistema glandular não tem a menor dúvida, né, de que a mulher pelada é muito mais bonita do que a outra, mas o nosso hemisfério lógico não vai concordar com isso, não. Porque você veja bem o seguinte, veja bem o seguinte, né? Olha aí, ó, um monte de homem pelado, né? O que chama
O que vocês acham que chama mais atenção num monte de homem pelado? Um monte de homem pelado numa praia de nudismo? A nudez não chama a atenção num clube de nudismo. O que vai chamar a atenção aí? O que vai chamar a atenção aí? Dá para acreditar? Né? Um mundo inteiro pelado, mas o cara que não está pelado é que vai chamar a atenção. Então, veja bem o seguinte, vamos levar isso lá para a história dos faróis, né? Da mesma maneira, veja bem, se você, quem já foi na Praia do Pinho, lá em Santa Catarina, sabe. Lá todo mundo anda pelado. Você quer chamar a atenção na Praia do Pinho? Vai lá do jeito que eu estou, né? E entre lá vestido. O pessoal é capaz de te arrebentar a cara. É capaz de te xingar, né? Pô, daqui uns dias vai entrar aqui de burca. Então, tudo depende do contexto. Vamos trazer isso agora para, né, numa tribo de índios, todos estão pelados, nudez não chama a atenção. A nudez chama a atenção quando a nudez é o estímulo mutante. Uma mulher nua aqui no salão chamaria a atenção. Uma mulher de longo na Praia do Pinho chama a atenção. Se no tráfego a frota inteira estiver com os faróis acesos, eu vou perguntar para vocês, farol vai chamar a atenção? Não. Né? Toda frota com farol aceso é como mulher pelada numa praia de nudismo. Não chama mais atenção. Então, aprenderam o que é a lei do estímulo mutante. Então, toda frota com faróis acesos, as primeiras e mais fatais vítimas seriam quem? Seriam as motos. Porque se você imagina um cenário com toda a frota com faróis apagados, salvo intempéries, etc., né? Apenas ônibus e motos, é evidente que ônibus e motos serão estímulo mutante. Serão o padre lá no meio daquele monte de homem pelado, ok? Serão a mulher pelada aqui no nosso auditório. Claro para vocês? Está claro? Eu estou dando pinceladas. Vamos agora a uma outra lei muito interessante. Lei da fadiga de Henri Pierron. A quantidade de luz necessária para atingir o limiar aumenta com a duração do estímulo, sendo a ele proporcional. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que vocês viram que o nosso limiar mínimo é milésimos de vela. Agora, à medida que eu for aumentando a intensidade, a quantidade de informação luminosa no ambiente, eu cada vez precisarei de uma quantidade maior ainda de luz para ver a mesma coisa que eu estava vendo com a luz natural. Eu só vou dar uma passadinha nessas leizinhas, só para vocês saberem, mando depois uma apostila, quem quiser entre no nosso... Lei da persistência de Miller. O que é persistência? Persistência é a memória de curto prazo daquilo que você viu. Quanto menor for a intensidade de luz, maior será a persistência. Ou seja, quanto menor for a incidência de luz, maior será a memória daquilo que você acaba de ver. A persistência é o inverso do estímulo. A lei de Blondel e Rey, na realidade, eu já citei lá no começo que a percepção se otimiza com o estímulo mediano e se deteriora com a overdose. Mas eu queria lembrar para vocês um fato muito curioso, muito interessante, da natureza, que é a visão da águia. A águia tem o que é considerado a melhor visão conhecida. Ela consegue mirar uma presa dentro da água, um peixe debaixo da água, a quilômetros de distância. E os estudiosos descobriram que, quando a águia vai dar o bote, quando ela precisa da visão perfeita, o que ela faz? Ela não fecha os olhos, mas ela
ela despeja um líquido lacrimal que, ao diminuir a intensidade luminosa, melhora a percepção visual dela. Baseado nisso, uma indústria criou aqueles óculos Eagle Eyes. Essa é uma pesquisa muito interessante do nosso colega professor José Silva, da USP de Ribeirão Preto. Hoje ele está lá em São Paulo. Havia, há uns anos atrás, a informação de que 70% dos acidentes fatais ocorriam de dia, em retas, sob condições climáticas normais. E na época havia um deputado aqui no Paraná defendendo uma lei obrigando os faróis mecanicistas, faróis sempre acesos. Ele usava como um grande argumento esse dado. E ele dizia o seguinte: está vendo? Se os faróis estivessem acesos, as colisões não aconteceriam. O professor José Silva reproduziu esse fenômeno, estudou durante quase 2 anos e chegou à seguinte conclusão. Veja bem, que nas ultrapassagens, quando você vai ultrapassar um veículo, o nosso cálculo de distância em movimento, ele funciona de uma maneira diferente do que o nosso cálculo de distância quando estamos parados. Então ele observou que nós temos uma tendência a subestimar o eixo proximal, ok? Nós temos uma tendência a calcular para menos a distância entre o meu carro e o carro que eu vou ultrapassar. E por outro lado, temos a tendência de superestimar, ou seja, de calcular para mais a distância que há entre o carro que eu estou ultrapassando e o carro que vem em sentido contrário. É por essa razão que você termina ultrapassando o carro que você vai ultrapassar um pouco depois do que você calculou e aquele carro chega um pouco antes do que você calculou. Quero aqui perguntar para vocês o seguinte, perguntar para qualquer um de vocês, posso perguntar para você? Eu estou aqui, queria que o senhor, por gentileza, me calculasse que distância o senhor acha que existe da minha pessoa até o púlpito aí, ó. Até aquele púlpito, ó, daqui até aqui dá mais ou menos que distância? 7 metros. 10 metros. Vou perguntar para vocês. Para você fazer um cálculo de distância, você antes calculou a distância e depois enxergou eu e o púlpito, ou você me viu a mim e ao púlpito antes e calculou depois? Hã? Você vê antes, não vê antes? Muito bem. Então, veja bem, esses acidentes não acontecem por falta de visibilidade, acontecem pelo fenômeno da distorção perceptiva. Então, nesse caso, por exemplo, o que os senhores poderiam fazer para reduzir esse tipo de colisão frontal? Ensinando em campanhas educativas esse fenômeno que eu acabo de mostrar para os senhores e que basicamente a população não sabe, as autoridades não sabem, os chamados peritos em trânsito só conhecem uma maneira de resolver os problemas de trânsito, que é acendendo o farol. Não, uma campanha mostrando, educando. Bom, muito bem. Isso posto, vamos concluindo que o correto uso dos faróis é, sem sombra de dúvida, o modelo fotocélula. Eu também queria lembrar aos senhores o seguinte: nos países que gozam de um clima totalmente diferente do nosso, por exemplo, na Suécia, na Dinamarca, nos países nórdicos, eles eventualmente precisam usar um dispositivo luminoso por imperativo climático. Nós aqui estamos num clima tropical. Agora, eu queria lembrar aos senhores que, mesmo nesses países
Mesmo nesses países onde há incidência de nevasca durante o dia, antigamente eles usavam o nosso farol noturno durante o dia. A gritaria da população contra o inferno lucífero obrigou as autoridades, até daqueles países, a criarem um farol com menor intensidade luminosa. Um farol específico para uso diurno, o chamado DRL, Daytime Running Lamp. E eu queria alertar os senhores de que interesses meramente mercantis insistem em fazer campanhas tentando enfiar na nossa goela, aqui no clima tropical, o uso do farol noturno durante o dia. Eu gostaria que os senhores que são especialistas na área conhecessem esse descaso que especialistas, entre aspas, né, fazem do motorista brasileiro. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer para os senhores o seguinte, que mesmo o DRL, mesmo o Daytime Running Lamp, que é um farol bem mais suave, também tem que obedecer às leis científicas, não pode ser usado indiscriminadamente. O que os senhores estão vendo aí, a associação, a National Motorist Association, Foundation americana, está fazendo uma petição pedindo a abolição do próprio DRL lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem gente querendo enfiar na nossa goela o velho farol noturno durante o dia. Eu vou agora, para finalizar, mostrar para os senhores o seguinte. O que os senhores estão vendo aí é uma relação dos prejuízos que os motoristas americanos atribuem ao próprio DRL, vejam bem. Porque DRL, ou farol noturno, tem que ser usado de acordo com as leis científicas, principalmente com a lei da relatividade, a lei da contextualização, ou seja, use quando necessário, não use quando não é necessário. Isso aqui depois eu vou mandar para os senhores, mas eu queria frisar que eles citam dois prejuízos que, de fato, são prejuízos consideráveis. Veja, de gasolina, você gasta um pouco mais de gasolina individualmente. Só que, se você potencializar o teu uso individual, farol aceso consome mais gasolina, né? Só nos Estados Unidos a frota joga fora 600 milhões de dólares desnecessariamente usando o DRL quando não é necessário. E isso provoca 8 bilhões de libras de dióxido de carbono a mais na atmosfera. Bom, evidentemente, você gasta mais, tem que repor os faróis duram 500 horas, né? O principal risco da frota inteira com faróis acesos é aumentar nós estávamos falando do problema dos motoqueiros, né? Eles, por enquanto, eles têm a proteção luminosa. Motos e ônibus com farol aceso, certamente produzem segurança ao trânsito. Toda frota com farol aceso, desnecessariamente, certamente produz insegurança ao trânsito. Isso aqui eu vou mandar depois para os senhores. Agora, eu queria, ao finalizar, mostrar quais são as vantagens de nós usarmos o farol inteligente. O que é o farol inteligente? O uso inteligente do farol é você aplicar ao uso dos faróis aquilo que a ciência perceptiva descobriu, pesquisou sobre a melhor maneira de você poder enxergar com nitidez e prestar atenção aos fenômenos do trânsito. Bom, vantagens do uso do farol inteligente. Evita no Brasil tropical o uso diurno indiscriminado do farol noturno. Agora, os senhores sabem o que isso significa. Então, se o uso do farol for restrito ao que já determina o artigo 40, o que o artigo 40 determina? Toda a frota de faróis apagados. Os faróis são
Privativos, exclusivos, motos e ônibus. A frota usa farol em neblina, túneis intempéries. Fora disso, apagado, né? Se nós adotarmos o uso, se nós abolirmos o uso anticientífico do farol, se nós trouxermos ciência perceptiva para essa questão do trânsito, nós automaticamente afastamos aqueles interesses e manobras escusas, né? Um amigo meu, que é matemático, calculou vida média do farol, 500 horas. Frota brasileira, 30 milhões, coisa parecida, né? Se uma lei obrigasse no Brasil o uso compulsório dos faróis, os caras faturariam 3 bilhões a mais, tirariam do nosso bolso para as caixas dos sanguessugas. O uso do farol inteligente deve, sobretudo, né, substituir a ênfase no farol pela visão do sistema mente-cérebro. O uso inteligente dos faróis aumenta a segurança ao diminuir riscos dos motoqueiros, acidentes por aumento de distorção perceptiva decorrentes da luz artificial sobreposta à luz do sol. A Associação de Motoristas Americanos, podem ver lá, vou mandar para vocês, reclama que aumenta a gravidade da distorção perceptiva com luz artificial. Você evita aqueles acidentes, imagine você indo para Foz do Iguaçu no anoitecer. O sol na tua cara, um farol atrás e o outro na frente. O teu organismo vai dar cronexia para você. Você vai passar por momentos de cegueiras, como proteção do teu sistema mente-cérebro. Pode ser que aquele momento de cegueira seja fatal para você. Você evita também, eu não vou ler tudo isso que eu vou mandar para vocês, né? Os acidentes que acontecerão à noite, porque o motorista brasileiro, digamos que fosse obrigado a usar os faróis durante o dia, não tem dinheiro para ficar trocando isso a toda hora. Você vai viajar de noite com o teor de luminosidade bastante desgastado, o que vai acontecer? E lembre-se, quando você usa farol desnecessário, você está agredindo o sistema mente-cérebro do motorista da frente, do animal. Você está sendo agredido pela luz que vem do lado de lá. Você está jogando dióxido de carbono na atmosfera. Está gastando mais dinheiro com combustível. Está gastando mais dinheiro com reposição de peça. Só para lembrar. É bom não esquecer. Sabe? Não vamos brincar com luz. Eu vou então mandar isso aqui depois para vocês, tá certo? Tá combinado? Ok? Bom, e os nossos políticos, o que falam disso? Lá no Congresso existe 10 a 15 projetos obrigando o uso compulsório do farol por parte de toda a frota. Os senhores que acabam de assistir isso, tomar contato a primeira vez, não sei em que grau de profundidade, mas isso é um verdadeiro crime contra o trânsito. Eu tive a curiosidade de verificar que uma boa parte dos autores desses projetos estão lá na relação dos sanguessugas. E eu quero ter a liberdade de dizer que eu não acredito que esses caras tenham apresentado esse projeto sem levar vantagem financeira. Eu não acredito. O bolo é muito grande. Eles se sujam por muito menos. Isso é uma brincadeirinha que um cara me mandou por internet, porque para você usar o farol mecanicista agora, no terceiro milênio, uma das coisas que você tem que fazer é aprender Einstein, teoria geral da relatividade, tudo é relativo, né? Compreendeu? Botar um Einstein na cadeia. Mas eu queria lembrar que existe um único projeto que exige o uso inteligente do farol.
é o projeto 6777-2006, que é da nossa colega de magistério, a deputada Selma Chons, que está recebendo uma pressão violenta dos interesses contrários, e o projeto dela diz o quê? O projeto dela é um projeto muito simples, obriga o cumprimento do artigo 40 do CTB. O projeto dela obriga que motoristas obedeçam ao artigo 40. E, ao fazer isso, ela, na realidade, traz para a esfera do trânsito, né, o sonho nosso, que nós somos pesquisadores, idealistas, mas não temos o poder de transformar o sonho das nossas pesquisas em leis que possam melhorar a vida do cidadão e a vida do trânsito. Quero agradecer a paciência com que me ouviram e também eu e o Lúcio estamos à disposição para dúvidas ou perguntas.